Existe um território silencioso onde o amor masculino habita, um espaço que raramente alcança a superfície das palavras, mas que pulsa com uma intensidade que atravessa gerações. Carl Jung, o psicanalista suíço que dedicou sua vida a compreender as profundezas da alma humana, nos ensinou que aquilo que permanece não dito muitas vezes carrega mais verdade do que 1000 declarações eloquentes. Para entender como um homem demonstra amor, sem proferir uma única palavra, precisamos mergulhar nas camadas mais profundas da psique masculina, naquele lugar onde os arquétipos ancestrais se encontram com a experiência individual, onde o inconsciente coletivo sussurra através de gestos que escapam ao controle racional. Jung acreditava que cada ser humano carrega dentro de si uma dualidade fundamental. E nos homens, essa tensão entre o que é socialmente esperado e o que é genuinamente sentido cria um abismo peculiar. A cultura moldou durante milênios a expressão masculina, ensinando aos meninos que vulnerabilidade é fraqueza, que palavras de afeto são território exclusivamente feminino, que o silêncio é a armadura necessária para sobreviver num mundo que cobra força inabalável. Mas Jung nos mostra que debaixo dessa máscara social, o que ele chamava de persona, existe um oceano de sentimentos que busca constantemente formas alternativas de manifestação. O amor masculino, quando genuíno, não desaparece pela ausência de verbalização. Ele simplesmente encontra outros canais, outras linguagens, outros códigos que precisamos aprender a decifrar se quisermos verdadeiramente compreender o coração de um homem. A primeira maneira pela qual um homem demonstra amor sem palavras está no que Jung chamaria de presença plena, aquele estado de atenção total que transcende a simples proximidade física. Quando um homem verdadeiramente ama, seu corpo inteiro se reorienta na direção da pessoa amada, não como uma escolha consciente, mas como uma resposta do self, aquele núcleo mais profundo da personalidade que Jung identificou como o centro regulador da psique. Essa presença se manifesta de formas sutis, mas inequívocas. O homem que ama interrompe qualquer atividade quando a pessoa amada fala. Seus olhos deixam de vagar pelo ambiente para se fixarem com uma qualidade de atenção que não pode ser fingida. Seu corpo relaxa de uma maneira que só acontece quando nos sentimos em território seguro. Jung explicava que o arquétipo do protetor, tão presente na psique masculina, não se expressa apenas através da defesa física, mas principalmente através dessa forma de vigilância amorosa, onde cada nuance emocional da pessoa amada é registrada e processada com cuidado reverente. O homem que ama está constantemente sintonizado. Mesmo quando aparentemente distraído, ele carrega uma antena invisível que capta variações de humor, necessidades não expressas, tristezas disfarçadas. Essa atenção não é obsessiva nem invasiva. Ela flui naturalmente do inconsciente, manifestando aquilo que Jung chamava de função transcendente, a capacidade da psique de criar pontes entre opostos, entre o eu e o outro, entre a solidão e a conexão. A segunda maneira emerge do conceito junguiano da integração da sombra, aquela parte rejeitada de nós mesmos que guarda tanto nossos aspectos mais sombrios quanto potenciais inexplorados. Um homem que verdadeiramente ama se permite ser vulnerável. E isso se manifesta não através de grandes confissões dramáticas, mas em pequenos momentos de autenticidade que representam enormes conquistas internas. Pode ser o tremor imperceptível nas mãos quando ele segura algo importante para vocês dois. Pode ser aquele segundo de hesitação antes de tomar uma decisão que afeta o relacionamento. Pode ser a forma como ele baixa ligeiramente a cabeça quando comete um erro. Não em submissão, mas em reconhecimento genuíno de sua humanidade imperfeita. Jung nos ensina que o processo de individuação,
Essa jornada em direção à totalidade do ser exige que integremos aquilo que negamos em nós mesmos. E para os homens criados numa cultura que associa vulnerabilidade à fraqueza, permitir que essas frestas de fragilidade apareçam é um ato de coragem monumental. Quando um homem deixa cair as defesas na presença de alguém, quando ele não precisa performar a imagem do invencível, quando ele pode simplesmente ser sem medo de julgamento, isso não é fraqueza, é amor na sua forma mais pura. Essa vulnerabilidade se expressa através de microexpressões que duram frações de segundo, através daquela mudança no tom de voz que revela insegurança, através da forma como ele procura reasseguramento, não com palavras, mas com olhares que perguntam silenciosamente se ainda é amado apesar de suas imperfeições. A terceira forma pela qual o amor masculino se manifesta silenciosamente está naquilo que Jung chamaria de ação significativa, gestos que carregam peso simbólico muito além de sua aparência simples. Jung dedicou parte importante de sua obra ao estudo dos símbolos, entendendo que a psique humana comunica suas verdades mais profundas, não através da lógica linear, mas através de imagens e ações que condensam múltiplas camadas de significado. Quando um homem conserta algo na casa sem que ninguém peça, quando ele se lembra de fazer aquela tarefa pequena, mas importante que a pessoa amada mencionou uma única vez semanas atrás, quando ele renuncia silenciosamente a algo que deseja para que outro sonho possa ser realizado, essas ações funcionam como símbolos vivos de seu amor. Não são transações comerciais onde afeto é trocado por serviços. São expressões de um impulso arquetípico profundo que Jung identificava no que chamava de função do ânimos equilibrado. Aquela energia masculina que busca criar ordem, proteção e estabilidade, não como demonstração de poder, mas como oferenda genuína. Essas ações carregam uma qualidade ritualística. Elas criam pequenas cerimônias privadas que sustentam a arquitetura invisível do relacionamento. O homem que ama encontra nessas ações concretas um território seguro, onde pode expressar sentimentos que as palavras jamais capturariam adequadamente, transformando o cotidiano em terreno sagrado, onde o amor se materializa através de gestos que só fazem sentido completo para aqueles que compartilham a história. A quarta maneira pela qual o amor masculino se revela sem palavras está profundamente conectada ao conceito junguiano de sincronicidade, aquela misteriosa coincidência significativa que Jung identificou como manifestação da conexão profunda entre psiques. Um homem apaixonado desenvolve uma espécie de radar emocional que opera além da percepção consciente. Ele sente quando a pessoa amada precisa dele mesmo à distância. Ele liga exatamente no momento em que ela pensava nele. Ele aparece com aquilo que ela necessitava, sem que nada tenha sido dito. Jung argumentava que quando duas psiques entram em ressonância profunda, elas começam a operar dentro do que ele chamava de unus mundus, um mundo único, onde os limites entre eu e outro se tornam porosos, onde informações fluem através de canais que a ciência materialista ainda não consegue mapear completamente. Essa sintonia se manifesta de formas que desafiam explicações racionais. O homem que chega em casa com o prato de comida preferido da parceira, exatamente no dia em que ela mais precisava de conforto. Aquele que muda de planos de última hora, seguindo uma intuição inexplicável que depois se revela crucial. Aquele que consegue ler estados emocionais através de silêncios telefônicos ou mensagens de texto aparentemente neutras. Não se trata de poderes sobrenaturais, mas daquela atenção amorosa tão profunda que ela cria pontes invisíveis entre almas, permitindo que informações transitem através de vias que escapam à racionalidade cartesiana. Jung
nos ensina que o amor verdadeiro opera simultaneamente em múltiplas dimensões, e essa capacidade de pressentir, de saber sem saber como se sabe, é uma das provas mais contundentes de que algo extraordinário está acontecendo entre duas pessoas. A quinta expressão silenciosa do amor masculino se encontra naquilo que Jung chamaria de contenção consciente, a capacidade de segurar impulsos destrutivos e criar espaço para que o outro exista plenamente. Jung dedicou anos estudando o que chamava de enantiodromia, esse princípio onde tudo eventualmente se converte em seu oposto. E ele reconhecia que dentro de cada ser humano coexistem forças contraditórias que buscam constantemente expressão. Um homem que ama pratica diariamente o difícil exercício de não reagir impulsivamente, de não responder agressão com agressão, de não deixar que seu próprio sofrimento se transforme em arma contra quem ele mais ama. Isso se manifesta naquele silêncio deliberado, durante uma discussão onde ele poderia ferir, mas escolhe não fazê-lo, naquela respiração profunda que precede uma resposta medida ao invés de uma explosão, naquela pausa que permite que emoções atravessem seu corpo sem se transformarem em ações das quais ele se arrependeria. Jung entendia que a verdadeira maturidade psicológica não está em nunca sentir raiva, inveja ou frustração, mas em desenvolver a capacidade de conter essas energias sem reprimi-las de forma patológica nem deixá-las explodir de forma destrutiva. Quando um homem consegue fazer isso consistentemente na presença da pessoa amada, ele está demonstrando um nível de desenvolvimento emocional extraordinário, está oferecendo um presente invisível, mas precioso. O presente de um espaço seguro, onde ambos podem ser plenamente humanos, sem medo de aniquilação mútua. Essa contenção amorosa se revela em momentos sutis, na forma como ele respira fundo antes de responder a uma provocação, na maneira como seus punhos se abrem depois de terem se fechado involuntariamente, no modo como ele se afasta momentaneamente, não para abandonar, mas para se recompor e retornar capaz de diálogo genuíno. A sexta maneira pela qual o amor masculino se expressa silenciosamente está conectada ao que Jung identificava como o processo de amplificação, essa capacidade de reconhecer e celebrar o potencial do outro, mesmo quando esse potencial ainda não se manifestou completamente. Um homem que genuinamente ama enxerga na pessoa amada possibilidades que ela mesma ainda não vê em si própria. Ele se torna uma espécie de espelho amplificador que reflete não apenas quem ela é hoje, mas quem ela pode vir a ser. Isso se manifesta de formas concretas e não verbais, na maneira como ele se posiciona levemente atrás dela quando ela está assumindo algum desafio novo, oferecendo apoio sem roubar protagonismo, na forma como seus olhos brilham quando ela conquista algo que parecia impossível, na maneira como ele silenciosamente remove obstáculos do caminho dela sem fazer alarde, permitindo que ela experimente a vitória como fruto de seu próprio esforço. Jung ensinava que o processo de individuação, essa jornada em direção à realização plena de nosso potencial único, é profundamente facilitado quando encontramos alguém que acredita em nós mesmos nos momentos em que nós mesmos duvidamos. O homem que ama se torna guardião dos sonhos da pessoa amada, não no sentido de controlá-los ou dirigi-los, mas no sentido de proteger aquele espaço interno onde sementes de possibilidades futuras precisam germinar, protegidas das pragas da dúvida e do desânimo. Ele faz isso sem grandes discursos motivacionais, apenas através de sua presença estável, através daquele olhar que diz sem palavras que ele enxerga algo extraordinário, mesmo quando ela só consegue ver suas próprias limitações.
E antes de continuarmos explorando a última forma pela qual o amor masculino se manifesta silenciosamente, eu gostaria de pausar por um momento e falar diretamente com você que está assistindo. Se esses conceitos estão ressoando em algum lugar profundo dentro de você, se você está reconhecendo padrões em sua própria vida, ou se está começando a enxergar com novos olhos alguém que talvez demonstre amor de formas que você não estava sabendo reconhecer, isso não é coincidência. Jung nos ensinou que quando uma ideia encontra solo fértil na psique de alguém, é porque existe ali uma semente que estava esperando apenas as condições certas para germinar. Este canal existe para criar esse tipo de ressonância, para ser um espaço onde podemos explorar juntos as dimensões mais profundas da experiência humana através das lentes da psicologia junguiana. Se você ainda não se inscreveu, eu gostaria de convidá-lo não apenas a apertar um botão, mas a fazer parte dessa comunidade de pessoas que entendem que autoconhecimento é uma jornada que fazemos melhor quando acompanhados. Nos comentários abaixo, compartilhe qual dessas formas silenciosas de demonstrar amor mais tocou você, ou conte-nos sobre outras formas que você reconhece, mas que ainda não mencionamos. Suas experiências e reflexões enriquecem todos nós. Criam uma teia de compreensão coletiva que vai muito além do que qualquer vídeo individual pode alcançar. E se você conhece alguém que está lutando para entender se é verdadeiramente amado, ou alguém que ama, mas não sabe como expressar, compartilhe este conteúdo. Às vezes, uma única perspectiva pode transformar completamente a forma como enxergamos nossas relações mais importantes. A sétima e última forma pela qual um homem demonstra amor sem proferir palavras está naquilo que Jung chamaria de sacrifício consciente do ego em favor do self relacional, esse reconhecimento profundo de que existem momentos onde o bem maior do relacionamento exige que abdiquemos de nossa necessidade imediata de estar certo, de vencer discussões, de proteger nosso território psicológico à custa da conexão genuína. Jung dedicou extensa reflexão ao conceito de sacrifício, não como autoimolação masoquista, mas como aquele gesto sagrado onde algo de valor é renunciado em favor de algo de valor ainda maior. Quando um homem verdadeiramente ama, ele pratica diariamente pequenos sacrifícios invisíveis que sustentam a arquitetura do relacionamento. Ele abre mão daquela última palavra cortante que poderia devastar emocionalmente a parceira, mesmo que ela esteja tecnicamente errada na discussão. Ele renuncia àquele comportamento que ele sabe que causa desconforto, mesmo que pessoalmente não veja problema nele. Ele escolhe estar presente em momentos importantes, mesmo quando gostaria genuinamente de estar em outro lugar fazendo outra coisa. Esses sacrifícios não devem ser confundidos com anulação de si mesmo. Não são expressões de relacionamento tóxico, onde um se diminui para que o outro possa existir. São movimentos conscientes onde o homem reconhece que existem momentos onde as necessidades do nós precisam prevalecer sobre as necessidades do eu. Jung nos ensina que a verdadeira individuação não nos torna mais egoístas, mas sim mais capazes de transcender o ego quando necessário, mais hábeis em reconhecer que nossa realização pessoal está intrinsecamente conectada ao florescimento daqueles que amamos. Essa capacidade de sacrifício amoroso se manifesta de formas concretas no cotidiano. O homem que ajusta seus horários de trabalho para estar presente em momentos que importam para a parceira, mesmo que isso signifique menor avanço profissional temporário. Aquele que escolhe investir recursos financeiros em sonhos compartilhados, adiando desejos individuais. Aquele que muda padrões comportamentais profundamente enraizados, porque reconhece que esses padrões causam sofrimento a quem ele ama.
Jung argumentava que a psique humana possui uma capacidade notável de transformação quando motivada por amor genuíno, que somos capazes de modificações profundas que pareceriam impossíveis sob qualquer outra circunstância. O homem que ama se torna alquimista de si mesmo, trabalhando constantemente na transmutação de seus aspectos mais densos em expressões mais refinadas de humanidade. Ele faz isso não por coerção externa, mas por um impulso interno, que Jung reconheceria como manifestação do self, aquele centro regulador da psique que sempre nos direciona em direção à maior completude possível. Esses sacrifícios acontecem em silêncio, porque palavras diminuiriam sua potência, transformariam gestos sagrados em moedas de troca, em argumentos futuros do tipo: "Você viu tudo que eu fiz por você." O verdadeiro sacrifício amoroso é anônimo até para si mesmo. Acontece de forma tão natural que o homem que o pratica mal percebe que está renunciando a algo, porque no exato momento do gesto ele está experimentando uma forma de plenitude onde dar e receber se fundem numa unidade indistinguível. Jung nos ensina que a jornada do amor maduro é inseparável da jornada de individuação, e ambas exigem que enfrentemos aquilo que ele chamava de morte do ego infantil, esse processo doloroso, mas necessário, onde abrimos mão da fantasia de relacionamentos perfeitos sem conflito e abraçamos a realidade complexa e imperfeita de duas pessoas reais tentando construir algo significativo juntas. O homem que demonstra amor silenciosamente através dessas 7 formas está praticando o que Jung chamaria de opus, a grande obra alquímica de transformação pessoal que acontece não em laboratórios abstratos, mas no cadinho ardente das relações humanas reais. Cada gesto de atenção plena, cada momento de vulnerabilidade consciente, cada ação significativa, cada sincronicidade cultivada, cada contenção praticada, cada amplificação do potencial do outro, cada sacrifício genuíno é uma pequena transmutação, uma conversão de chumbo em ouro, de potencial em realidade, de amor abstrato em amor encarnado. E talvez o mais importante que Jung nos legou foi a compreensão de que essas formas de amar silenciosamente não são defeitos compensatórios pela incapacidade masculina de verbalizar afeto, mas sim linguagens legítimas e profundas que possuem valor próprio, que comunicam verdades que as palavras jamais alcançariam com a mesma precisão. Existe uma beleza particular nessa forma silenciosa de amar, porque ela exige presença constante, não performance ocasional. Palavras de amor podem ser proferidas em momentos estratégicos e depois esquecidas até a próxima ocasião que exige declaração. Mas ações cotidianas, atenção sustentada, vulnerabilidade consistente, sacrifícios diários não podem ser falsificados por longos períodos. O homem que ama dessa forma está constantemente votando com seu tempo, sua energia, suas escolhas, está escrevendo uma declaração de amor que se estende não por 3 palavras, mas por milhares de gestos acumulados ao longo de meses e anos. Jung nos convida a desenvolver o que ele chamava de atenção psicológica, essa capacidade de enxergar além das superfícies óbvias para reconhecer os movimentos profundos da psique, e quando aplicamos essa atenção refinada às nossas relações, começamos a perceber que estávamos cercados de declarações de amor que simplesmente não estávamos equipados para decodificar. Quantas vezes julgamos alguém como frio ou indiferente, porque estávamos procurando amor no dicionário verbal enquanto ele estava sendo escrito na gramática das ações? Quantas vezes deixamos de reconhecer a profundidade de um sentimento porque ele não vinha embalado na forma que a cultura romântica nos ensinou a esperar? E aqui chegamos a um momento importante. E novamente eu preciso falar diretamente com você. Se este conteúdo está transformando sua forma de enxergar as relações em sua vida,
Se você está tendo aqueles momentos de reconhecimento, onde pedaços do quebra-cabeça finalmente se encaixam, eu queria te pedir algo. Não apenas se inscreva neste canal, mas traga outras pessoas para essa jornada de descoberta. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que está confuso sobre seu relacionamento, com aquela pessoa que você sabe que demonstra amor de formas silenciosas, mas não é compreendida, com qualquer um que poderia se beneficiar de enxergar as relações humanas através das lentes profundas que Jung nos oferece. Nos comentários, eu realmente gostaria de ouvir suas histórias. Conte-nos sobre um momento onde você finalmente reconheceu uma demonstração silenciosa de amor que tinha passado despercebida, ou compartilhe sobre suas próprias formas de amar sem palavras. Se você tem dúvidas ou quer que exploremos outros aspectos da psicologia junguiana aplicada aos relacionamentos, diga-nos. Este espaço só funciona verdadeiramente quando se torna uma conversa de mão dupla, quando deixa de ser apenas eu falando e passa a ser nós explorando juntos esses territórios fascinantes da experiência humana. Cada comentário, cada pergunta, cada história compartilhada nos ajuda a construir uma compreensão mais rica e mais completa. E muitas vezes os insights mais valiosos vêm de vocês, das experiências reais que vocês trazem para o diálogo. Quando Jung falava sobre o processo de individuação, ele sempre enfatizava que não se trata de uma jornada solitária em direção a algum ideal abstrato de perfeição, mas sim de um caminho que fazemos melhor quando acompanhados, quando nossas arestas mais difíceis encontram as arestas dos outros e ambos somos transformados pelo atrito criativo desse encontro. As 7 formas silenciosas através das quais um homem demonstra amor não são técnicas a serem dominadas ou listas a serem checadas. São manifestações naturais de um processo de amadurecimento psicológico, onde o ego gradualmente aprende a servir propósitos maiores que sua própria autopreservação estreita. Jung nos ensina que a psique humana possui uma teleologia, uma direção inerente em direção à completude, e o amor verdadeiro é um dos veículos mais poderosos através dos quais essa jornada acontece. Quando um homem se permite amar profundamente, quando ele renuncia às proteções narcísicas que o mantinham seguro, mas isolado, quando ele arrisca o território perigoso da vulnerabilidade genuína, ele está, na verdade, respondendo a um chamado arquetípico profundo que transcende sua biografia individual e se conecta com padrões universais da experiência humana. A questão que naturalmente emerge é: como podemos cultivar tanto a capacidade de expressar amor dessa forma, quanto a capacidade de reconhecê-lo quando ele se manifesta? Jung nos ofereceria algumas direções importantes aqui. Primeiro, ele nos lembraria da necessidade crucial do trabalho com a sombra, esse confronto honesto com aquilo que preferimos não ver em nós mesmos. Para os homens, isso frequentemente significa enfrentar a vergonha cultural associada à expressão emocional, reconhecer as feridas que os ensinaram que mostrar necessidade afetiva é equivalente a demonstrar fraqueza inadmissível. Esse trabalho de integração da sombra não acontece através de insights intelectuais abstratos, mas através do engajamento concreto com situações que nos forçam a confrontar nossos medos mais fundamentais sobre intimidade e vulnerabilidade. Um homem que nunca examinou porque tem tanta dificuldade em admitir que precisa de alguém, que nunca investigou as origens de sua necessidade compulsiva de manter controle emocional, que nunca questionou os modelos de masculinidade que internalizou sem reflexão crítica, esse homem permanecerá prisioneiro de padrões que limitam tanto sua capacidade de amar quanto de ser amado plenamente. Segundo,
Jung nos chamaria a atenção para a importância do que ele denominava função transcendente, essa capacidade da psique de criar sínteses criativas entre opostos aparentemente irreconciliáveis. No contexto do amor e das relações, isso significa aprender a habitar simultaneamente a necessidade de autonomia e a necessidade de conexão, a vontade de proteger-se e o desejo de se expor, o impulso de manter estruturas conhecidas e o chamado para o novo e desconhecido. Os homens frequentemente são socializados numa lógica binária, onde autonomia e conexão são vistas como mutuamente excludentes, onde escolher proximidade emocional parece exigir sacrifício total da independência. A função transcendente, quando desenvolvida, permite que reconheçamos que existe um terceiro caminho, uma síntese onde podemos ser simultaneamente profundamente conectados e fundamentalmente inteiros, onde dar-nos completamente ao amor não significa perder-nos a nós mesmos, mas encontrar uma forma expandida de existência, onde o eu e o nós não competem, mas se complementam. Essa capacidade não se desenvolve automaticamente. Ela exige prática consciente, exige que nos arrisquemos repetidamente a sair das polaridades confortáveis e habitarmos o território ambíguo e fértil do entre. Terceiro, Jung nos convidaria a prestar atenção aos símbolos e aos sonhos, a essas mensagens que a psique profunda nos envia constantemente, mas que raramente paramos para decodificar. O homem que está lutando com questões de amor e intimidade frequentemente encontrará nos seus sonhos representações simbólicas dos conflitos internos que ele não consegue articular conscientemente. Pode aparecer como sonhos de estar preso em lugares apertados, como imagens de pontes quebradas que precisam ser atravessadas, como figuras femininas que simultaneamente atraem e ameaçam. Jung nos ensina que esses símbolos não devem ser interpretados de forma simplista ou redutiva, mas sim amplificados, colocados em diálogo com imagens arquetípicas similares de diferentes culturas e épocas, permitindo que eles revelem gradualmente as múltiplas camadas de significado que carregam. Um homem que aprende a dialogar com seu inconsciente através dos símbolos ganha acesso a um reservatório de sabedoria que transcende amplamente aquilo que seu ego consciente poderia produzir sozinho. Encontra orientação em dimensões da psique que operam segundo lógicas muito mais antigas e profundas que o pensamento racional linear. Jung também nos lembraria da importância crucial da anima, aquela figura arquetípica que representa o feminino interno no homem. A relação que um homem estabelece com sua própria anima é absolutamente determinante para sua capacidade de se relacionar amorosamente com mulheres reais no mundo externo. Quando a ânima é reprimida, negada, mantida nas sombras por vergonha ou medo, ela tende a ser projetada de formas destrutivas. O homem busca em parceiras externas qualidades que ele deveria estar desenvolvendo internamente, ou então manifesta aspectos não integrados da ânima, através de explosões emocionais que o próprio não compreende e não consegue controlar. O trabalho de estabelecer uma relação consciente e respeitosa com a anima interna é trabalho de uma vida inteira. Envolve gradualmente reconhecer e honrar aspectos de sensibilidade, intuição, receptividade que a socialização masculina tradicional ensinou a desprezar ou suprimir. Quando um homem faz esse trabalho interior, quando ele pode finalmente abraçar sua própria feminilidade psicológica, sem medo de que isso o torne menos homem, algo extraordinário acontece. Ele se torna capaz de encontrar mulheres reais como elas verdadeiramente são,
não como projeções de suas necessidades não satisfeitas ou de suas imagens arquetípicas não integradas. E, finalmente, Jung nos diria que a capacidade de amar profundamente e de reconhecer amor está intimamente conectada com aquilo que ele chamava de desenvolvimento da função inferior, esse aspecto menos desenvolvido de nossa personalidade que tende a operar de forma primitiva e inadequada, exatamente porque foi negligenciado. Para muitos homens, particularmente aqueles socializados em culturas que valorizam primariamente o pensamento racional e a ação eficiente, a função sentimento permanece subdesenvolvida, operando de forma infantil, mesmo quando o resto da personalidade já alcançou considerável maturidade. Desenvolver essa função não significa abandonar o pensamento ou se tornar exclusivamente emocional. Significa integrar capacidades complementares. Significa aprender a navegar o mundo dos valores pessoais e interpessoais com a mesma sofisticação com que se navega o mundo das ideias abstratas ou dos objetivos práticos. Esse desenvolvimento acontece necessariamente através de relacionamentos reais, através das milhares de pequenas situações onde somos chamados a responder não do lugar do que é logicamente correto, mas do lugar do que é emocionalmente apropriado, do que honra a complexidade dos sentimentos envolvidos. Ao encerrarmos esta exploração das 7 formas silenciosas através das quais um homem demonstra amor, talvez a lição mais importante que Jung nos deixa é a compreensão de que não existe uma única forma correta de amar. Não existe um template universal que todos devemos seguir. O que existe são infinitas variações individuais de temas arquetípicos universais. Cada pessoa encontra sua própria voz única dentro dessa sinfonia maior que é a experiência humana do amor e da conexão. O convite que Jung nos faz é para desenvolvermos aquela atenção psicológica refinada que nos permite reconhecer as múltiplas linguagens através das quais o amor se expressa, para pararmos de insistir que todos falem nossa língua nativa e aprendermos a nos tornar poliglotas emocionais capazes de compreender dialetos que não são naturalmente nossos. Quando um homem silencioso finalmente encontra alguém que consegue ler as entrelinhas de seus gestos, que reconhece nas suas ações cotidianas as declarações de amor que ele não consegue verbalizar, algo profundamente curativo acontece para ambos. E quando alguém finalmente aprende a ver além das expectativas culturais sobre como o amor deveria se parecer e reconhece a autenticidade do amor que já está presente, mesmo que em formas não convencionais, uma forma de cegueira psicológica é curada.